Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e aqui começar já a dar passos adiante, afinal de contas, a torcida já sabe nesse momento que o Inter tá fora da Copa do Brasil. E Roger Machado foi o responsável por essa queda. E ele acaba de dar uma entrevista extremamente importante e esclarecedora. Ainda com o técnico do Juventude, é óbvio, ele foi amplamente questionado pela imprensa de Porto Alegre e de Caxias se ele fica ou vem pro Internacional. Eu já adianto, tá? O Roger abriu uma porta, mas deixou ela escancarada para desembarcar aqui no Beira-Rio. Gente, a primeira informação foi o Roger dizendo que ainda não teve nenhum contato formal de nenhum clube neste momento. Depois ele falou, olha, mas também é inevitável nesse momento midiático, nesse mundo que nós vivemos, eu vou falar pra vocês que eu não tô vendo o que está sendo dito lá fora. Eu vi o que estava sendo dito lá fora e trabalhei para me manter focado aqui e manter meus jogadores focados nessa decisão. Ele não pode falar sobre uma coisa que é hipótese, sobre o Inter, sobre treinar o Inter, diz que no momento o trabalho segue e que não tem como falar de algo que não aconteceu, que é o trabalho. Só que aqui vem, que é o convite do Inter. Mas aí vem a questão, a frase dele, o trabalho vai seguir até o momento que seja de comum acordo e que todos ganhem de alguma forma. Pô, ele não chegou a dizer, ó gente, eu tô no Juventude, meu contrato até dezembro, eu não vou abandonar os caras aqui. O trabalho segue até o momento que seja de comum acordo, uma saída e que todos ganhem de alguma forma. Ele só faltou dizer assim, cara, por enquanto eu sou técnico. Se for uma proposta boa pra mim e o Juventude disser, tá bom, eu tô minimamente satisfeito, acabou, faz. A imprensa de Caxias perguntou se existe um ato deliberado do pessoal em Porto Alegre, porque na decisão Juventude e Grêmio, vários jogadores, eu pelo menos lembro de dois, que de fato, acho que era o Kaique, que é muito bom volante e tal, e outros jogadores foram especulados no Grêmio. E aí o cara disse, mas até hoje nenhum jogador do Juventude tá jogando no Grêmio, o Grêmio não contratou nenhum. E agora, mais uma vez, uma decisão, a imprensa lá de Porto Alegre, o cara botou nosso, tudo bem, eu até entendo a situação dele, e o Roger disse, não, eu não acho que é uma situação deliberada, eu não acho que foi feito para desestabilizar o ambiente, mas que isso acaba sendo falado no vestiário, os jogadores não se deixaram afetar, é só ver o campo, mas o Roger disse que depois, no seu discurso final no vestiário, vários jogadores começaram a dizer, não é discurso de despedida, não pode ser discurso de despedida, ele falou que 3 ou 4 falaram isso, ele disse, não gente, é só um discurso para parabenizá-los pela classificação e tudo mais. Tem um momento da entrevista que deliberadamente, assim, ao falar sobre a sua carreira, o Roger, ele disse o seguinte, que ele reviu um conceito, e isso é importante porque encaixa exatamente na situação do Inter, e ele quis falar sobre isso, tá? Ele reviu um conceito que era só de pegar trabalhos no começo de temporada, porque ele começou a analisar e viu que os seus trabalhos mais longevos são aquele que ele pega no meio de uma temporada. E acha que isso acontece justamente porque no meio de temporada a expectativa é mais baixa. E aí tudo que tu consegue fazer acaba agradando mais e o ambiente externo não faz tanta pressão. E aí trabalhando sem essa pressão, sem essa alta expectativa, acaba favorecendo ele para trabalhar com tranquilidade e conquistar resultados e aí ficar mais tempo num time. Ou seja, o Roger que tinha, e a gente falava, olha, o Roger não gosta de pegar trabalho no meio de temporada, ele já fez um plano da sua carreira que só vai pegar no começo do ano e tudo mais. Ele fez questão de dizer na entrevista coletiva, olha, eu revisei esse conceito porque acaba sendo até bom por conta dessa expectativa, né? Quando tu pega no meio de temporada é porque o time tá em crise, e aí tudo que tu faz melhora, não tem tanta pressão e tu tem mais possibilidades para trabalhar. Um repórter perguntou meio que direto, assim, ele foi mais reto, se ele sairia do Juventude em caso de proposta. A resposta do Roger, abre aspas, depende de uma conjunção de fatores, tem que ser bom para todo mundo. Ele não chegou e disse, olha só, nem adianta fazer proposta, eu tenho contrato com o Ju. Depois, ele nem tinha sido questionado diretamente sobre o fato, eu até não lembro bem a pergunta, tá? Mas não era especificamente isso, e o Roger começa a contar uma historinha sobre a sua carreira e disse que sempre teve muito respeito pelo Inter quando era atleta, e que ele via o Inter como um rival, não como um inimigo, e até hoje, quando é parado, ele diz, quando eu vou no supermercado, das 10 pessoas que me abordam, 4 são colorados, e pedem foto, dizem que o admiram, e admiram a sua postura. E ele disse, isso tem seu valor. O Roger tá abrindo uma chance e ele mesmo fala, olha, os colorados me reconhecem meu trabalho apesar do reconhecimento que eu tenho por jogar no Grêmio. Falou que não vai falar sobre a possibilidade do Inter, mas olha só essa frase. Tem respeito pela entidade e se vê preparado como um treinador do futebol mundial. Internacional mundial são sinônimos, tá?
Uma coisa que é internacional e que é mundial. Eu sei, o contexto do Roger, deixo claro aqui, foi falar que ele é um técnico que está preparado para dirigir no mundo. Ele até fez um discurso maior sobre isso. Quando ele falou, se vê preparado como um treinador do futebol mundial, eu só faltei dizer, pô, mundial e internacional tem quase o mesmo significado. Falou que é muito bom quando se recebe sondagens de outros clubes, então ele está envaidecido. Que hoje se considera um cara mais preparado, mais experiente, menos ansioso. Nunca foi um cara, ele sempre foi um cara calmo, mas hoje consegue administrar melhores as situações, até por ver, enfim, tá mais maduro, brincou que tá com cabelos brancos e tudo mais. E finalizou a entrevista dizendo que não ia falar se ia jantar com a direção do Inter, que alguém perguntou isso, ele falou, eu vou jantar em casa, não com a direção do Inter, né? Disse, vou jantar em casa. Eu não vou falar sobre um convite para me reunir com os dirigentes, porque eu não tenho esse convite. Mas, cara, a porta tá escancarada pelo Roger e ficou nítido isso na entrevista. O que tu acha? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.